Olá, me chamo Silmara e agora estou aqui gravando um vídeo falando a respeito de evolução. E a evolução é um fator, dentro da biologia também muito importante também, que muito cai em concursos, provas. E a evolução, ela compreende o conjunto das mudanças hereditárias aos quais os seres vivos estão sujeitos, gerando uma variedade genética, uma diversidade. Por exemplo, vai passando de geração em geração entre as espécies e vai fazendo uma diversidade, uma variedade genética. Essa evolução ela é relacionada com a sobrevivência e adaptação de uma espécie dentro de um determinado meio, ou seja, para essa espécie poder sobreviver, conseguir conviver com outras, estar num determinado ambiente, local, ela tem que aprender a se adaptar o organismo dela, os hábitos. Então, ela tem que evoluir. Há várias evidências, estudo, ao longo dos anos que são provas, de que, com o passar dos anos, foi ocorrendo a evolução dos seres vivos, de todos. Como, por exemplo, fósseis, pois através de estudos como da paleontologia, diversos fósseis eles foram analisados. Fósseis, os restos de animais antigos que viviam até há milhares de anos atrás. Então, há até uma comparação com os seres vivos atuais que temos hoje, para ver se ainda existe alguma espécie que vivia muito antigamente, ou então as semelhanças que tem com as atuais. Então, o estudo dos fósseis foi muito importante, porque são uma prova, que ao longo do tempo, foi ocorrida uma adaptação, dos seres para poder viver no planeta. Comparação anatômica seria a comparação da anatomia dos organismos diferentes, para evidenciar as teorias evolutivas. Por exemplo, a gente pega o organismo de um mamífero e de um pássaro. A gente vai e estuda a anatomia, dessas espécies diferentes, desses seres diferentes, para poder fazer uma comparação. Órgãos análogos são órgãos que têm origem embrionária e estrutura anatômica diferente, mas com a mesma função. Por exemplo, asas dos insetos e as asas das aves. Não há diferença entre a asa de inseto e das aves, são completamente diferentes, certo? Só que origem embrionária e anatômica diferente. Porém, tem a mesma função, que aqui no caso seria o voo. Então, serve para voar. Então, tem anatomia diferente, mas mesma função. São órgãos análogos. Órgãos homólogos. Têm a mesma origem embrionária e estrutura anatômica. Porém, as funções são diferentes. Por exemplo, o braço de um ser humano e a nadadeira de uma baleia. O braço de um ser humano não vai servir, digamos assim, especialmente para natação. A gente pode até, mas não é especialmente para isso. Mas a nadadeira de uma baleia, sim, para função especialmente de nado. Mas tem mesma origem e estrutura anatômica, só que aí a função vai ser diferente. Estruturas vestigiais, vestígios. Essas estruturas, elas são bem desenvolvidas em algumas espécies, mas são atrofiadas em outras. Não são utilizadas e acabam perdendo a função. Por exemplo, as patas nos lagartos, nos répteis lagartos, eles utilizam para locomoção e estão ausentes nas serpentes. As serpentes se locomovem só que se arrastando de modo diferente, mas não possuem essas patas que os lagartos têm mais desenvolvidas. Nas serpentes estão mais atrofiadas, então são estruturas vestigiais.
Distribuição geográfica. Distribuição geográfica, ela compara organismos de mesma espécie, só que vivem em habitats diferentes. Por exemplo, uma espécie de pombo em um habitat só que tem outra espécie do mesmo pombo em outro. O estilo de vida, o modo que essas espécies vão sobreviver em cada local vai fazer com que cada uma se adapte em um local diferente. Sendo que se elas mudassem de habitat, acabariam não sobrevivendo no habitat da outra, porque estariam acostumadas nesses habitats diferentes. Então, a distribuição geográfica também é muito importante nesses estudos, né, nas evidências da evolução. Então, gente, por esse vídeo é só. Eu já vou gravar um outro explicando as teorias da origem, né, dos seres vivos e como isso afeta na evolução. E explicarei num próximo vídeo. Se gostaram, né, deixem um like, compartilhem e já mandarei outros vídeos com mais explicações. Tchau, tchau!